suplementação para queimar gordura e crescer músculo, principalmente se já treinas há algum tempo e queres dar um boost nos teus resultados. Hoje vamos falar aqui de como é que podes fazer as melhores escolhas da tua suplementação, não caíres em publicidades enganosas ou gastares dinheiro naqueles suplementos que não valem a pena e o diálogo entre dois sadinos reformados da prática desportiva, mas envolvidos no músculo, no mundo da musculação. Credo que isto hoje está Do muito difícil músculo. de falar, António. Como é que está? Estamos envolvidos no músculo, sim. Sim, nós estamos literalmente reformados de quase tudo porque o desporto é uma violência enorme. Não aconselho a ninguém. Não façam, fiquem em casa, tenham seguros. Isto parecia a época do Covid. Yeah, stay safe. Vamos falar então aqui de um tópico hoje, eh, com o seu QB de polémicas metidas ao barulho. Tem muitos pontos por onde se pegar em que fixe tem a sua utilidade, não fixe é só marketing e hoje vamos ajudar aqui um bocadinho, dando-vos não só os que nós recomendamos mas também os que tomamos, basicamente. Não queremos dizer só aí a toma porque parece fixe, mas deixarmos aqui também um bocadinho onde é que nós metemos as nossas fichas. E que é um pequeno disclaimer, tem sempre o código da Breaking, portanto há aqui para não haver conflitos de interesse e não dizerem que nós somos, ou especialmente o Francisco, está ligado à Prozis. Acho que a maior parte de vocês sabe, mas de qualquer forma deixamos aqui a nota para potenciais conflitos de interesse quando estiverem a ouvir. Acho que é sempre uma boa nota a deixar. Sim, e além do código Breaking, têm sempre acesso a esse desconto. Vão ver que muitas vezes nós vamos ser bastante sinceros no que é que devemos ou não recomendar e contra a parceria falaremos assim. Mas um dos convites também que deixava, se gostas deste mundo da musculação, da queima de gordura, do crescimento muscular, clica aí em baixo na bio, vais ter acesso a um e-book exclusivo para quem está aqui no nosso YouTube, um e-book que já esteve à venda por volta de 100 euros, como criar a tua própria dieta, onde nós tocamos em todos os pontos da parte da alimentação para crescimento muscular, para queima de gordura, para performance e obviamente tens também um capítulo sobre suplementação baseado na evidência científica. Portanto, todas as recomendações que lá estão são baseadas em ciência, não baseadas em marketing. O e-book foi construído sem qualquer conotação de parceria, portanto, quer tu estejas aqui neste podcast só pela questão da suplementação, quer estejas também porque queres acelerar o teu crescimento muscular, queimar gordura, definir, aproveita enquanto ainda temos isto disponível aqui para os nossos ouvintes, seja no YouTube, seja no podcast também, portanto o link ficará aí em baixo na descrição, não percas. Smooth, agora recuperei. É verdade, gostei desta parte, portanto só aproveitem e pega até já aqui um bocadinho no balanço que o Francisco estava aqui a dizer, para quando pegarem neste, nesta oferta que vos estamos a dar. Tem uma parte, como o Francisco disse, que é sobre a suplementação, e vão ver que a suplementação está no topo da pirâmide de que nós falamos. E isto porque, antes de avançarmos para o resto do podcast, já ligado ao tema da suplementação. A suplementação é literalmente da tip of the pyramid. O que é que significa? Que faz sentido quando tu compres tudo o resto. Literalmente, faz sentido quando compres tudo o resto. Se não bates o valor proteico diário, mesmo que seja num intervalo mais baixo, tens uma boa aporte em termos de hidratos para reposição energética, as tuas reservas de glicogênio, por exemplo, não tens algum consumo ao nível de gordura para não só questões hormonais, mas também por questões fisiológicas, a suplementação não vai fazer magia. E a mesma coisa se aplica ao treino. Se tu não tens o treino a cumprir os princípios de treino, a sua carga, ser específico, a suplementação não vai fazer isto por vocês. Nós não vamos falar aqui de esteroides especificamente, vamos falar sobre suplementação que vocês podem consumir de forma segura, mas é importante referirmos já antes de avançarmos para, olha, nós falamos isto, recomendamos aquilo, isto é fixe, tem havido bons resultados com... Pessoal, isto é last phase. O último ponto a terem para otimizar os vossos ganhos, a vossa dieta. Se o resto não é cumprido, literalmente só usar dinheiro, quase a queimar dinheiro, tá bem? Yeah. Era aqui só um ponto-chave que eu queria só falar. E vamos começar se calhar aqui um bocadinho por antes e depois. Esse é o ponto tópico interessante. Como é que foi? O que é que mudou um bocadinho, Francisco? Passando aqui a palavra a ti, entre o Francisco que começou
quando começou a tomar suplementos e o Francisco atualmente. O que é que mudou? O que é que tomavas? O que é que não tomavas? E o que é que mudou para agora? Honestamente, a minha primeira experiência com suplementação foi, lembras-te no judo, Gold Drink, Uhum. a nossa bebida isotónica. Éramos miúdos, e na altura, isto para a malta que está aqui a ouvir. Na altura, lembro-me quando o mestre Tiago ainda nos disse uma vez esta versão é ainda melhor. E era a passagem do Gold Drink para o Gold Drink Premium, que a única Uhum. diferença era que tipo, tinha BCAAs, mas era a opção dos coreanos. Não sei se te lembras. Sim, mesmo tínhamos também Fast Recovery, era muito pelo Go Nutrition, salvo erro, que era a marca que tomávamos mais na altura. Yeah. Pelo menos dentro do clube de judo ou do grupo em que nós estávamos, era assim a mais falada. Pá, éramos miúdos, mas depois na altura, passado já algum tempo, eu comecei a estudar mais sobre a parte da suplementação e lembro-me de querer fazer um pré-treino, mas os pré-treinos da Gold Nutrition eram bué da caros na altura. E ainda são, mas acho que eram mais caros, se calhar, para nós com a idade que tínhamos, tipo adolescentes. Então comecei à procura sobre fazer aos, aos ingredientes, estás a ver? Eu cheguei a ter ali na cozinha dos meus pais, pá, literalmente um saco de taurina, um saco de betalanina, um saco de creatina, um saco de citrulina malato, todos separados, que eu depois juntava tudo no mini Tupperware para tomar. Estás a ver? Sim, muito mais barato do que estar a comprar o pré-treino todo junto. Escusado será dizer que ainda me lembro de uma vez estarmos a chegar ao treino da Federação, lá no Jamor, e de deixar cair um bocado do pó que vinha com betalanina em cima dos lábios. E eu fiquei para aí 40 minutos com os lábios a tremer. Man, eu só me lembro de estarmos ainda a fazer os primeiros randóris, as primeiras lutas, para quem está a ouvir, de estar literalmente, estes lábios não param. Eu acho que essa foi a minha primeira, assim, tipo, experiência com suplementação mais a sério, foi tipo começar a estudar, perceber o que era importante, perceber que muitos dos pré-treinos tinham lá merda que não era necessária, então escolher alguns ingredientes, depois também rapidamente passar pela percepção de que, pá, se calhar, doesn't really make that much difference na altura o pré-treino, e era se calhar o desporto onde mais faria. Acho que faz muito mais sentido na teoria para o judo do que propriamente para a musculação, mas anyway, acho que foi por aí por onde começou o meu fascínio nessa parte. E tu? Yeah, acho que é um ponto, por acaso tocaste um ponto interessante e passando também aqui um bocadinho a minha experiência, que é, especialmente também no historial desportivo, os suplementos têm um peso diferente. Por exemplo, um dos que eu me lembro muito bem, eu comecei um bocadinho como o Francisco, pela ideia que eu tenho, assim, do que me lembro de nós tomarmos, os caras tomavam um bocadinho menos variedade. Tinha muita parte da creatina, whey, fast recovery, que era basicamente um boost, basicamente era hidratos. Yeah. Não sei se tinha BCAAs ou não, mas lembro que tinha hidratos, pelo menos em grandes quantidades. Cheguei a tomar betalanina, mas acho que foi mais ou menos por aí que comecei a tomar. Ainda havia o estigma por parte dos pais ou pessoas de fora, para terem ideia. A creatina é um suplemento estudado há 500 séculos. Mas ainda havia o estigma dentro, estamos a falar há 15 anos atrás, de que fazia mal aos rins, tinhas de ter atenção à toma. Ainda se falava de fases da creatina, de tinhas que ter um período em que fazias uma toma relativamente elevada, depois tinhas que fazer uma pausa, voltar a fazer. Foi um bocadinho por aí que também comecei na parte de suplementação, muito ligado ao desporto. E a ideia era que a otimizar a tua performance e a recuperação. A história do Fast Recovery era literalmente isto. O que é que acontece à medida que tu vais fazendo? É que, especialmente ali, passado 3 ou 4 anos, e quando às vezes não eras muito certinho com a toma, tu não notavas assim uma diferença exponencial na coisa. Uhum. Ah, não notavas, mesmo, e mesmo incluindo que a creatina não era o puff, aquilo era 2% do treino no total. Mas era vendido, não só se calhar pelo que nós íamos lendo sem ser em artigos científicos, mas também dentro do nicho em que nós estávamos, que era do judo, como aquilo fosse uma coisa do outro mundo. Ou seja, é fácil, e aqui começa já o primeiro ponto, tu consumis aquilo, especialmente se não tens informação, e tu procuras a mesma coisa que nós procuramos hoje em dia, literalmente, num contexto um bocadinho diferente. Nós tínhamos um contexto de performance menos
estético do que temos agora, ou de saúde, não procurávamos propriamente estética e saúde, procurávamos, eu quero estar num pico de performance, e então tu procuras literalmente suplementos que te dão recuperações rápidas e melhor performance, e o que é que a maior parte é ao placebo ou que tu consegues ir buscar a alimentação. E acho que é o primeiro ponto a estar aqui. A suplementação é um suplemento, é para te suplementar de alguma coisa, não é uma base alimentar. E eu, inclusive, não é ponto dedo, porque são úteis, mas há a questão da whey. Comprávamos cá whey quantidades e hoje ainda se compra, no sentido de aí parece que vais ter um aporte proteico que é impossível teres a partir da alimentação. É mentira. No passado, especialmente, facilitava. Mas hoje em dia, por exemplo, com os iogurtes proteicos e com os pudins, essa facilidade que a whey te dava meio que desapareceu. Eu lembro que na altura, antes de voltar a passar para o Francisco, um dos suplementos que eu tomava caseiros, mais ou menos como o Francisco falava, era literalmente leite em pó. Era leite em pó. Porque a whey é literalmente tirado da proteína do leite. É a proteína. Então, como é que nós fazíamos? O leite em pó era mais acessível, também tinha grandes doses de proteína. E fica aqui uma sugestão para quem quiser também tomá-lo. Epá, não é fixe o sabor, não aconselho nesse ponto. O início é mais agradável de tomar, mas nós literalmente tomávamos isso e fazíamos fast recoveries caseiros que era com mel e açúcar e não sei o quê, metias aquilo tipo tudo dentro de água ou de um sumo ou de um leite, misturavas aquilo tudo, nem tinha um sabor assim tão péssimo, até se tomava bem e era, por exemplo, um fast recovery. Mas literalmente vais a ver e a base. Estás-me a dizer isso, eu estou-me a lembrar de misturar isso e tinha que meter, lembro-me que tinha que meter Nesquik porque ficava um sabor bué da estranho. Eu fazia leite com leite em pó. Ah, era o que a gente tinha na altura. E a informação, literalmente, eu acho que nós temos uma masterclass. Quem tiver a ouvir este podcast, a onda já passou do breaking a 8K, mas se tiverem, se forem nossos alunos ou num futuro, é o que eu volto a rodar, há uma masterclass em que nós falamos de um dos pontos-chave para tu criares hábitos. E um deles é o conhecimento, e é hábitos que perduram no tempo. E a verdade é esta: tipo, o conhecimento neste ponto não é preciso ser científico, é tu perceberes um bocadinho o mecanismo por trás de algumas coisas, ou umas luzes, literalmente, facilita-te nisto. Qual o sentido de te tomares isto? Para quê? Para quê? Eu atualmente não tomo leite em pó, ok? Foi é um suplemento de todos os efeitos que eu deixei de tomar. A whey em si eu também raramente tomo, para ser sincero. Acho que é prática de se tomar, mas hoje em dia, como eu disse, estava a dizer, com leites e iogurtes e mesmo os pudins, o preço por dose não é assim tão diferente. É prático, vocês compram no supermercado e tem a vantagem de que se vocês antigamente não tínhamos isto. Parece que somos velhos, mas não somos. Mas a verdade é que se cá de 5 anos para cá é que houve este boom. Não tinhas proteína prática de se consumir. Tinhas que ter as wheys. Hoje em dia, tu tens. E ao contrário da whey, que tu compras, sei lá, meio quilo e agora tens que levar com baunilha durante um mês. Tu podes, hoje bebo um iogurte de baunilha, amanhã um de chocolate, amanhã um de banana, amanhã um de morango e vais desenjoando os sabores. E há uma cena muito fixe, eu não sei, agora não tenho comprado, mas o preço do leite proteico, como agora já tens também de bué marcas brancas, Uhum. eu tenho ideia de ter feito estes cálculos já há algum tempo, portanto já foi há uns meses, com alguns clientes meus, e o leite proteico sai-te mais barato à grama de proteína do que um suplemento proteico em si. E ao mesmo tempo é bué maleável, tal e qual como tu estavas a dizer, os iogurtes, tu podes usar iogurtes de vários sabores. Pá, tu leite proteico, juntas uma fruta para fazer um batido e está-se bem, tens uma cena totalmente diferente. Tens um batido ali de morango, leite de manga. Pá, acho que é bué da prática nesse sentido. E há uma vantagem que não estamos a falar. Pessoal, estes recipientes de leite e iogurte que vocês podem comprar no supermercado, acho que no Lidl, por exemplo, 35 gramas é 1,19€, ridiculamente barato. Se formos ver a grama de proteína, sabem que é o cheiro péssimo que ficavam nos shakers? Deixa de haver este problema. Aquele shaker que tu te esqueces do treino de sexta e que vais abrir para meter o pó na segunda depois para o ginásio.
Yeah. matava qualquer pessoa e levantava mortos. Pois é, desapareceu esse problema. Thank God. Porque por acaso era das cenas mais chatas. Esquece. Péssimo. É mesmo péssimo. Vamos falar aqui também de coisas boas. O que é que atualmente consumimos? Como viram, nós tínhamos muita coisa caseira, consumíamos, se calhar, suplementos que se falava dentro do grupo. Acho que é uma das questões. É no modo como começamos a consumi-los. E também os que são mais falados, mais mainstreaming na altura. E atualmente gostava de saber, e vou passar aqui um bocadinho para o Francisco, quais são os suplementos que tomas e se tomares mais que isto, pá, top 3, aqueles que do género eu gostava de manter sempre estes. Pá, sinceramente, o ômega 3, para mim, pá, eu adoro salmão, mas é bué de raro conseguir cozinhar salmão e ter paciência para comprar, cozinhar e tudo mais, estás a ver? E acho que, para além de ser uma excelente forma, agora, por exemplo, estou em déficit. O salmão, embora seja excelente, não é tão fácil de encaixar. Terem suplemento, para além de ser mais barato, é muito mais prático nesse sentido. E maioritariamente porque eu não tenho paciência para cozinhar peixe todos os dias. Mas seria por aí o primeiro. Depois, vitamina D. Vitamina D. Portanto, idealmente até faria D3 mais K2, porque juntas os dois. E a vitamina K2 acaba por ser relativamente rara de ir buscar a alimentação. Não há muita malta que coma fígado, por exemplo, ou tantos queijos curados. E depois diria, portanto, o ômega 3, a vitamina D3 e o K2. E pá, não querendo ser mainstream, mas também porque não quero estar só a focar na parte da saúde, diria a creatina. É porque honestamente eu sou cada vez mais da opinião, tipo, não há nenhum fucking suplemento que te vá fazer a diferença no teu treino. A maioria das vezes só estás à procura do suplemento para resolver um problema que tu próprio estás a fugir de resolver. A intensidade, a qualidade do treino. Pá, eu prefiro mil vezes usar a suplementação para te facilitar a tua dieta e realmente tu estás mais saudável, depois tudo o resto da tua vida correr melhor e por isso tu tens mais tempo para treinar, mais cabeça para treinar, mais à vontade, do que, pá, crítico. Não fogem muito dos meus. Primeiro que tudo, de forma geral, eu acho que só consumo 2 suplementos. Creatina, este eu consumo. Primeiro, tem uma evidência científica muito forte, é monoidratada, mesmo muito, muito forte, para várias coisas para além do treino. E portanto, daí eu consumir. Aquela história que eu estava a falar ao início de fazeres um loading, ele está completamente, até prova em contrária, desatualizada. Também vocês podem ter uma toma regular, 3 a 5 gramas, quando para a maior parte das pessoas. Portanto, eu consumo creatina. Muitas das vezes eu até misturo, eu não estou a falar disto com um top suplemento com a vitamina C, sabes? Às vezes aquelas. Sim. Pões na água, eu ponho a creatina, mais inclusive às vezes para disfarçar o sabor, senão eu tomo diretamente. O ômega 3, eu até consumo algum peixe, mas garantidamente não o suficiente para ter o aporte necessário do ômega 3. Estes são os dois, basilares para mim, que eu costumo ter 90% dos dias em casa. E diria que se tivesse que escolher um terceiro, inicialmente faria como o Francisco, iria para a vitamina D3. Vantagens, mesmo num contexto em Portugal, durante o inverno, vocês não têm os níveis necessários de sol. Primeiro porque estão tapados a maior parte do tempo, mesmo quando há sol na rua, para produzirem essa vitamina. Vamos colocar desta forma simples. Portanto, convém suplementarem-se. Recuperação de algumas lesões, por exemplo, em termos do osso, visto que tem o osso partido, também tem um impacto positivo. Qual é a desvantagem da vitamina D? É, em excesso, ela é mais tóxica quando está em carência. Para que é que isto serve? Se estás com interesse em tomar vitamina D e provavelmente precisas, analisantes. Isto por razões muito simples. Eu e o Francisco podemos ter um déficit de vitamina D, mas eu se calhar preciso de 1000. Eu não sei se aquilo, por acaso, acho que não está em miligramas, mas vamos dizer miligramas. É, e É unidades isso. internacionais em português. Exatamente.
e eu posso precisar tipo de 600 ou de 2000 ou de 3000. Portanto, o déficit varia muito de pessoa para pessoa. E as análises são fundamentais neste ponto. Pronto. E há literalmente os três que eu aconselho. No caso, porque é o que o Francisco diz, a ideia é literalmente o que é que eu não consigo ir buscar uma alimentação base. E regra geral são estes. O resto eu consigo. Não tenho mais, com muitos legumes e variados, com muita fruta e variada, portanto, em termos de vitaminas, Yeah. não costumo ter carências, mesmo quando faço análise, estão sempre tranquilas. Portanto, eu no meu caso não tenho normalmente esses déficits. Mesmo em termos de vitamina B12, costumo, como carne, não tenho esses déficits. Portanto, não preciso de consumir. Se formos. Hã? É, mas mesmo se for vegetariano e vegan, tem um pequeno alerta aqui, tem cuidado na coisa de tens que tomar isto porque vais ter uma carência. Mas há muitas vitaminas, se calhar vocês podem conhecer algumas que eu não conheço, mas eu sei que a vitamina B12 é uma delas, em que só começa a ter um déficit passar tipo 2 ou 3 anos, estar naquele tipo de dieta ou alimentação. Uhum. Não é tipo, aí fiquei um mês tipo vegetariano, vou ter que suplementar. Não é assim, tá bem? Yeah. Força. Não, eu acho que na maioria das vezes, a maioria das carências são tratadas pela alimentação. Acho que é muito raro e os casos onde é mesmo difícil de ir buscar a alimentação, nós basicamente nomeámos. Foi a ômega 3, é a vitamina D, a K2, podemos argumentar para algumas pessoas se calhar a vitamina E, mas depois lá está, a maioria das outras vitaminas é relativamente fácil tu obteres através de um multivitamínico básico, que não acho que toda a gente tenha que o fazer, mas é uma boa medida vá preventiva, chamemos-lhe assim. Eu, de certa forma, eu acho que mesmo até. Olha, estava a dar aqui uns outliers na minha cabeça, que eu lembrei-me deles hoje de manhã quando estávamos a falar do tema de podcast e a apontar, não apontei e desapareceram. Coisas que são realmente úteis. Fibra em suplemento. Fibra em suplemento. Estava-me a lembrar disso, porque olha, por exemplo, é uma das cenas que eu estou a usar agora também em déficit. Eu estou a comer bué legumes. Estou a comer bué legumes, literalmente a cada refeição como quase 1 quilo de legumes por dia, pelo menos. Mas neste momento, o facto, antes precisava mais, mas mesmo hoje em dia estou a fazer fibra de psyllium, seja aqueles mix de fibra. Quem tem dificuldade a ir à casa de banho, particularmente em alturas de déficit e ou em alturas de maior stress, há que dás por ti, vão 2, 3, 4 dias sem ires à casa de banho. Suplementos de fibra são relativamente baratos, muito fáceis de encaixar na tua dieta e às vezes resolvem-te um problema muito mais importante do que qualquer outra cena. Eles são em comprimido ou são em pó? Por acaso nunca tomei Psyllium, mas já ouvi falar dele em termos de ser fixe para ajudar na parte de fibra, mas como nunca tomei, não sei que eu vem em comprimido, se vem em pó, se vem. Geralmente, o Psyllium é o mais tramado deles todos. Ou vem em lascas, que é os husks mesmo, pá, e é o mais comum de encontrar, mesmo se fores ao celeiro e assim. Obviamente também tens na Prozis nos dois formatos, mas a maioria dos sítios onde eu me encontrei foi quase sempre em pó. Pá, que é um pó que tu metes na água, tens que misturar bué da bem, porque aquilo vai criar a geleia do psyllium, de uma fibra hidrossolúvel. Estás a ver? E a ideia é que tu tens mesmo de misturar aquilo bué da bem, para não ficar em grunhos, porque se ficar em grunhos podes-te mesmo engasgar. Estás a ver? Porque são grunhos mesmo sérios, tipo protein mal mexida. Alguns casos também te fazem em comprimidos, por exemplo, quando comecei a tomar os da Prozis, finalmente apareceu-me em comprimidos, porque é muito mais cómodo do que estás a tomar em pó. Até porque o pó às vezes lá está, como não fica bem dissolvido, ficas com o sabor na boca, nhanha, estás a ver? Não é fixe. Eu diria o Psyllium, ou até mesmo, e eu agora queria provar, por acaso encomendei esta semana, que esta semana eu ainda não provei, um mix de fibras da Prozis, nesse sentido. Novamente, não estou a dizer para irem por aqui, acho que o Psyllium para a maioria das pessoas acaba por ser uma boa solução, mas se tens dificuldades a ir à casa de banho, se tens dificuldades a comer fibra suficiente,
particularmente até se és uma pessoa que tem, por exemplo, síndrome do intestino irritável, como eu, pá, e há muitos alimentos com fibra que tu não consegues comer. E há alturas onde aquilo está muito tramado. O psyllium, pelo menos a mim, obviamente há pessoas que podem ter gatilho a isso, mas geralmente ajuda-me imenso. E tenho muitos alunos que têm curtido de incluir. É aquele tipo de suplemento que tu compras. Imagina, eu comprei o meu bag de psyllium, pá, se calhar há 2 anos. Ainda não o acabei. Porque é esporádico, não uso. Às vezes passo um mês sem usar. Está na boa. É, e acaba por ir em contra ao que a um ponto-chave quando tomas a decisão de comprar este tipo de suplementos, e o psyllium bem pensado, porque há um déficit em algumas populações. Normalmente nós, quando analisamos alguns artigos, vêm muitos Austrália e Estados Unidos, que é onde se faz mais estudos, à Inglaterra talvez, hum, e os suplementos também vêm no sentido de tapar essas carências. Mas mesmo esta questão da fibra normalmente é por falta de algum tipo de alimentação, salvo seja legumes, fruta, algum tipo específico, seja porque não vos habituaram a consumir isto, seja porque não gostam da textura, regra geral por falta de hábito ou de habituação quando eram mais novos. E então estes suplementos vêm com esse intuito que o Francisco disse, e o Psyllium é um que eu tenho ouvido falar, não me lembrei desse, e que poderá fazer sentido para algumas pessoas. Mas pensem sempre antes de tomar esta decisão, como o Francisco estava a dizer, o que é que eu não consigo obter através da minha alimentação. Porque o que vou dar um exemplo, a minha família, muita dela é vegetariana, como é óbvio, há suplementos que eles vão tomar que eu não preciso, porque eles não consomem um conjunto de alimentos que lhes pode dar algum tipo de carência. E isto prende-se também para, mesmo que sejam omnívoros, dieta mediterrânea. O Francisco até há pouco tempo não era mega fã, por exemplo, de frutas. Ok, provavelmente para o Francisco fazia sentido fazer algum tipo de suplementação multivitamínica ou uma vitamina específica, porque poderia ter esse tipo de carência. Eu, habituado a comer fruta, provavelmente não preciso. Portanto, no momento em que vão decidir o que é que, se em caso mesmo de extrema necessidade, comprar um suplemento, o que é que vocês sentem que têm de falta na dieta ou algum funcionamento? Vou dar o exemplo que você estava a dizer de irem à casa de banho. Ok, que não está a correr bem, o que é que poderá ser esta falta? Aí sim faz sentido vocês analisarem que suplemento me pode ajudar neste sentido. Evitem ir um bocadinho pelo mainstreaming de "Ei, esta pessoa recomendou-me isto, aí está a ser falado, aí isto parece ser espetacular." Ok, se calhar é para aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma carência daquele tipo de vitamina, micronutriente, o que é que seja, e aquele suplemento resolve-lhe o problema. Tudo o resto, e já não me lembro quem é que falou disto, mas foi também um académico. Atenção, eu não li o artigo, são coisas que são faladas, só para fazer aqui mais um disclaimer, que muitos dos suplementos que aparecem, uau, este suplemento apareceu e vai resolver o problema, se tu fores ao Google, tu vais pesquisar e se meteres tipo, vamos imaginar, vitamina há 30 anos atrás, vocês vão ter artigos a falar daquilo como fosse Yeah. Muito visto como se fosse the biggest shit. Yeah. Principalmente acho que a maioria dos suplementos quando aparecem sempre bem com essa premissa. E normalmente são suplementos que já estão no mercado às vezes há 40 ou 50 anos, só que tipo, ficaram esquecidos lá para um canto, de repente alguém que se lembrou, ou porque é conhecido, ou porque tem resultados de tomar e sentiu alguma diferença, seja placebo, seja porque aquilo lhe ajudou a tapar aquela carência que ele tinha e nem sabia, e de repente, bum, e esta pessoa toma isto deve ser uma cena, mas já está no mercado há 50 anos. Yeah. E já teve para aí 3 booms, só que de repente desapareceu. Hum, e falando aqui em termos de treino, alguma coisa que realmente notes que tenha mudado o teu desempenho ou recuperação? Tipo, there was a phase before and after. Olha, uma outra underrated, a melatonina. Porque eu estava pensando lá um bocadinho. Eu estava aqui, enquanto estava a falar, lembrei-me dessa. Porquê é que eu digo isto, a malta? Ok, estás a falar de um suplemento para dormir, porque é que eu digo que isto me fez uma grande diferença no meu treino?
Porque, olha, e agora nesta fase em que estamos no 8K, por exemplo, nós temos as calls terça-feira, às vezes acabar às 10, editar e não sei o quê, só saio do PC às 11. Sair do PC às 11, primeiro que eu vá adormecer depois disso, geralmente numa altura normal, se eu sair do PC às 11, eu só consigo adormecer por volta da 1h30, 2 da manhã. Principalmente se for um dia corrido, tipo terça-feira, onde tu começas bué da cedo, bué alunos, depois a call é que te acalmas para a hora de jantar, mas assim, como quer estar com energia para a call, lá está, lá porque eu estou contigo às 9 da noite, não quer dizer que tu tenhas que levar com menos energia minha, acaba por sair sempre bué energético. Ou quando era um masterclass ou assim, é sempre a mesma cena. Eu posso estar roto às 7 da tarde, há uma aula às 9 da noite para dar, um gajo desperta. Só que depois é difícil adormecer. Ou então quando estamos a fazer trabalhos até mais tarde e não sei o quê. Pá, e a melatonina para mim entrou como uma forma de, para estes dias onde o trabalho acaba tarde, conseguir adormecer. hum, e para dias onde a cabeça não acalma tanto. Não é fácil de adormecer para mim algumas vezes. Principalmente por questões de estar a pensar no trabalho. E para mim isso foi um game changer quando eu comecei a fazer a melatonina, porque fez-me a diferença entre eu conseguir adormecer daqui a 1 hora ou adormecer só daqui a 3 ou 4. Pá, e lá está, eu sei que se calhar para algum. Pá, vamos simplificar, daqui a 1 hora, daqui a 2 ou 3. E isto não parece muito impactante, mas poderíamos ir pela parte dos estudos ou poderíamos ir simplesmente tipo, tu sentes quando dormiste menos 2 ou 3 horas. Uma coisa é uma vez, outra coisa é recorrentemente. E se eu posso usar isto para me ajudar, é provavelmente é um maior game changer para mim em algumas semanas do que qualquer um dos outros que eu disse até agora. Porque não me lembrei disso, mas o facto de conseguir foi provavelmente das melhores merdas que eu tive quando comecei a trabalhar a partir de casa e já não tinha que ir voltar para Setúbal, de Setúbal para Lisboa, foi começar a dormir mais. E a melatonina foi uma das cenas-chave também para isso. Depois em fases futuras da minha vida. Só percebi o quão o sono me ajudava quando eu comecei a dormir mais, porque até lá sempre foi tipo, está-se bem. Yeah. Como nunca tive muitos problemas ao nível de sono, eu não me lembro só uma vez cheguei a tomar melatonina, ou se cheguei foi tipo uma semana, talvez, nunca. Mas é um dos suplementos, em termos de evidência científica, bastante interessantes na parte de ajudar-te no sono. E se entrarmos na evidência do sono, é mesmo o impacto que tem para o dia a dia é impressionante. Portanto, realmente o que você está a dizer é este suplemento, apesar de não ser de uma carência alimentar, dá-te uma capacidade aqui mais de recuperação de forma indireta, muito interessante. Só para terem noção, o Francisco deu este exemplo da melatonina, e se me perguntarem um suplemento que foi o game changer para mim, eu não tenho nenhum. Tipo, eu não tenho nenhum. Sim, a creatina, se calhar, se eu for verificar, poderá ter aqui algum efeito mínimo, que me ajuda na recuperação, mas eu não noto tipo, aí eu estou a tomar creatina, uma recuperação impressionante, grande performance. Não, se calhar estou a ter uma performance ligeiramente melhor, estou a conseguir recuperar um bocadinho melhor, então consigo ter mais uma ou duas repetições por treino. Vou dar um exemplo genérico, mas não tenho nenhum que eu realmente diga, "Ei, houve um antes e o depois." Não tenho. Houve mais um antes e depois. O António, que tem algumas noções de nutrição, que sabe o que é que afinal deve comer, o que é que estava a comer em excesso, noto mais nisso do que na toma de um suplemento em si. Portanto, em termos de evidência empírica, eu não tenho nada. Esta é a verdade, para vos dar. Tenho é a parte teórica que nós vemos. Ok, olhem, este suplemento, temos aqui muita informação, muita evidência que resulta, e penso que é isto. Tirando isso, se considerarmos que a cafeína é um suplemento, eu noto a diferença de tomar um café meia hora de antes do treino, 45 minutos, do que quando não tomo. Isto António que treina de manhã. Aí é um que eu vos diga de cafeína, se fizer ajuda-te a focar mais no treino, diminuir a tua percepção de esforço, a noção de que aquela série que parece que já está a custar muito, que aguentas mais uma ou duas repetições. Cafeína no sentido de treino, podes ter aqui se calhar um antes e depois da toma de cafeína. Será se calhar um dos que eu aconselharia nesse ponto. Tirando isso, não tenho nada para vos dar, meus caros. Só despesa.
Só Só despesa. despesa. Parece sua para a minha mãe, só dou despesa. Ai, olha, falando em despesa, porque é que era para ti, tipo, se estivesse só na budget, redução de dinheiro, o que é que seriam para ti os melhores suplementos cost effective? Tipo, on a budget, fogo, está-me a faltar a palavra mesmo. Já estou cozido. Caibam no orçamento, que encaixem no orçamento que eu tenho. Se tiver que ser no orçamentar por baixo, o que é que eu poderia consumir em termos de suplementos? Hum, é assim, o que eu aconselharia mesmo, se calhar, como base, e pegando aqui um bocadinho o que o Francisco disse, se tiveres problemas de sono e notaste que faz diferença, eu acho que a melatonina seria o que eu colocaria em primeiro lugar. Acho que se calhar vocês notariam uma boa diferença. Café, na verdade, é que consumir café em casa é mais barato, portanto não o vou incluir aqui nesta lista. E a partir daqui entrava um pouco por creatina. Ok, realmente nós temos muita evidência que a maior parte das pessoas vai ter benefícios da creatina em termos de recuperação muscular, crescimento muscular, performance. Mesmo que não seja um impacto wow, há um impacto significativo, de múltiplas vezes. Em terceiro lugar, talvez, para fazer aqui um top 3, o que falámos anteriormente, o ômega 3. O ômega 3 tem um pequeno defeito, que é ao nível da absorção, dependendo da marca, dependendo de como é feito. Ok, tu podes estar-te a suplementar com ômega 3, mas o que tu estás a tirar desse suplemento é pouco. Portanto, deixo aqui também uma nota que é quando se forem suplementar, vejam, comece um bocadinho sobre isso, se conseguirem encaixar este terceiro suplemento. Tirando isto, se tiverem mesmo que tipo, ok, canolipic one, dificuldade em termos de sono, melatonina, sono tranquilo, creatina. Fé, bem jogado. Acho que é por aí. Eu acho que, em termos de preço, pensando que se estás on a budget, provavelmente tens de cortar noutras coisas também. Ahm, eu iria pelo ômega 3 primeiro, porque o ômega 3, onde tu vais buscar em fontes alimentares, sairia mais caro, Uhum. talvez. Ahm, e este é um long shot, mas iria por um multivitamínico, porque provavelmente se tu estás on a budget, não tem a ver, não significa que por estares on a budget comportas assim, mas a maioria das pessoas que eu conheço que têm dinheiro reduzido para o que sai, Compras e alimentação tendem a e ter uma alimentação também estupidamente dispendiosa em merdas que não fazem sentido nenhum. Ou, I don't know, bolachas e yeah. comida. Não é que seja mal de todo, eu também gosto de bolachas, mas geralmente são pessoas que fazem más escolhas alimentares também. Então provavelmente tu mais depressa precisas de um multivitamínico do que uma whey. Estás a ver? Isto é de só conjeturando. E agora perguntava-te o oposto, se tivesse tipo, caga, tenho 1000 paus para gastar na Prozis por mês. O que Ah, é que tu fazias? a coisa é que para o grau de informação que eu tenho do género isto funciona. Mas vamos imaginar que do género eu vou otimizar ao máximo, portanto vou pegar aqui, tenho 1000 paus por mês, posso gastá-los à vontade. Creatina ia estar, ômega 3 ia estar. Certeza, poderia ter melatonina de reserva. Eu não consumo desta forma porque adoro café, mas se não gostar do café, provavelmente aqueles comprimidos de cafeína que acho que a Prozis vende, não é? Uhum. Sabe, é barato. O que tu falaste, o psyllium, para a fibra, eu consumo variedades de frutas, especialmente até tempos de kiwi, não tenho muito esse problema, mas poderia ter em alguns momentos que sinta que tenho alguma prisão de ventre, poderia por aí. Consumir algum tipo de suplementação probiótica para os intestinos. Não falámos disto, Hum. mas lembrei-me Yeah, agora. yeah, yeah, smooth, Ah, smooth, smooth. Acho que de vez em quando tenho e ok, se tive aqui, sei lá, um dia que tive um bocadinho pior, ok, vou reforçar com esta suplementação. Iria por aí por essa parte do probiótico. E tirando isso,
seria por aí, multivitamínico, mas mais uma vez eu consumo com muita variedade, portanto, seria algo que eu compraria e que se calhar tomaria em períodos de férias ou que esteja com mais pressa, que fiz análise e que notei que tinha algum déficit de algum tipo de vitamina, portanto, multivitamínico D e seria por aí, não teria muitos mais em que eu diria: "Não, vou investir o meu dinheiro". Mesmo a ashwagandha, eu, António, ainda não me sinto fixe do género pros and cons que me compense estar a comprar a ashwagandha. Ok, eu por acaso despejava rijo. Se tivesse 1000 paus para gastar tipo à toa. Se bem que eu sou um péssimo exemplo, tipo, eu tenho aqui a creatina e a whey e estão meramente depurativas, ainda estão seladas. Na realidade, se tivesses Honestamente, e 1000 vou paus na partilhar aqui Prozis, convosco, se tivesses 1000 paus na Prozis por mês ou noutra está coisa, selada, ainda não abri. compravas era tipo uma air fryer, umas barras de proteína, Olha, por acaso, um vou-te kit ser de sincero, roupa. olha, ao longo destes últimos 2 meses, só tomei wheys daquelas individuais, as saquetas individuais, e foi só mesmo em dias críticos em que precisei, porque não me surgiu a necessidade de, estás a ver? Mas a creatina, tenho vacilado mesmo na toma, esqueço-me, ainda está fechada, estás a ver? E eu comprei quando o outro estava a chegar ao fim. Tipo, e é parvoíce mesmo. Mas em termos de suplementação, era isto que eu compraria. Tipo, se não tivesse problema absolutamente nenhum de dinheiro, de tipo budget infinito. Primeiro, uma whey isolada com creatina já lá dentro, o extra e enzimas digestivas. Portanto, seria do género desta ou da Whey Prime, que é a que eu costumo usar, é o Whey Prime. Porque já vem com lactase, portanto, como sou intolerante à lactose, está-se bem, está tranquilo, e já vem com alguma creatina lá dentro, portanto, como eu tomo 2 scoops em vez de um, portanto, eu vou logo às 40 gramas em vez de 20, porque resolve logo o problema, já vou buscar a creatina diária ali, pá, e ficava isso tranquilo, estás a ver? Porque resolvia as duas de uma cajadada. Depois, arranjava um pré-treino, pura e simplesmente porque gosto da sensação. Não sinto que faça diferença, não sinto. Mas sinto mesmo a parte de placebo, tipo do género, olha, foda-se, hoje estou bem cansado, vou de carro para o blackout. Pá, olha, tomei o pré-treino, já que tomei o pré-treino, pá, fuck it, vou-me partir todo. Tipo, ai de mim, então tu foste tomar pré-treino, foste meter cafeína para dentro. Vais ter as orelhas a tremer e não te vais partir todo, Francisco. Agora não tem como. Vais meter um padrão de música nos ouvidos e vais-te desenrascar. Mas era só nesse contexto. Tanto que eu tenho pré-treino e não tenho usado, só uso literalmente quando vou treinar a perna. Depois tinha o ômega 3, provavelmente enriquecido em EPA e de fonte mesmo animal. Ahm, Magnésio bisglicinato ou citrato, porque estes meus dentes e o meu bruxismo adoram. Ahm, Ashwagandha eu por acaso não sou o melhor respondedor e o Uhum. Gabriel diz que responde bem a isso e eu tenho alguns alunos que também respondem. Eu tomo só na cena de, olha, isto vai-me ajudar. Está-se bem, vai juntamente com a melatonina e o magnésio à noite, portanto é o meu stack do sono. Mas se houvesse, por exemplo, um suplemento de lavanda ou de camomila, pelo placebo, Ah, chá, meu caro, podes beber. é o que eu faço chá, estás a ver? Só que daqui a um mês já não vai dar para fazer chá, está bem calor, Fónix. Fazes chá gelado. Por acaso não sei se tem impacto depois nos efeitos. Mas não faço ideia. Eu acho que a própria cena de ser quentinho, tipo, já te deixa, tipo, Não é estou bem. cozy. Estás a ver? Porque depois é todo o comportamento que vem a seguir também. Tipo, vais acalmar. Pá, e depois acho que só tomava o probiótico pela questão digestiva, sem sombra de dúvidas, mas lá está, é o tipo de coisas tipo obsidium, não tomo todos os dias, é pontual, quando é necessário. Diariamente era a vitamina K2, D3 e K2, o ômega 3 enriquecido, hum, um multivitamínico, por prevenção, novamente não é para tomar todos os dias, mas se calhar de 2 em 2. E pá, talvez, como eu bebo bué café, L-tianina, para amenizar um bocadinho os side effects. Só porque um gajo às vezes há dias onde vai chegar aos 5, 6 cafés e é estúpido, então aquilo sempre evita que eu seja tão parvo. É estupidez ou prazer da vida? Fica a questão.
O problema é esse, é que é um prazer da vida. Estou a recriminar, não deveria. Pá, se nunca foste àqueles tipo coffee roasters fixe, mesmo bons, pô, esquece o café. Para quem gosta de café, é fixe, depois consegues experimentar diferentes filtros e isso, e um gajo vai testando o que é que gosta mais e menos. Pois, é Cena fixe. aqui um bocadinho do tópico. Se tu passares lá uma tarde a trabalhar, vais mamar 3 baldes que te lixas. Quer provar cada cafezinho. Melhor Tudo que bem? isso, só mesmo se fores a um spot tipo top em sangrias ou assim. Também é um bom suplemento aqui para a cabeça. Mas acho que não. Pronto, não sei se tem aqui algum suplemento extra que gostaste de falar, que costumas tomar, ou tocaste assim nos pontos-chave. Acho que está. Acho que está tudo. Então, para fecharmos aqui o que tínhamos aqui para vocês hoje, mais uma vez, tenham só um bocadinho ao orçamento, é de tudo. Isto que falámos aqui é topo de pirâmide, vocês têm que ter a base bem sólida antes de pensarem em gastar dinheiro nisto. Tirando isto, acho que o grande ponto de decisão é o que é que eu tenho dificuldades a obter através da alimentação, ou que é mais caro pela alimentação normal, se for o ômega 3, por exemplo, ou mesmo a creatina. Tirando isso, como falámos aqui, os suplementos são um extra, são algo para vos ajudar em algo que têm carência, não são um game changer, são simplesmente algo que ajuda um bocadinho. Talvez em níveis avançados possa fazer aquela diferença, mas para a maior parte de nós não tem esse impacto. E é isto. Relembrar que temos disponíveis aqui na descrição do podcast, é só verificarem. Temos o livro de como construírem a vossa dieta, para vos ajudar aqui um bocadinho a terem algo mais, umas bases para vos ajudar aqui um pouco sobre como é que podem se alimentar e também vos dar aqui o que falámos durante o podcast, algum conhecimento sobre suplementação mais comum. E com isto, até ao próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!